Você já se perguntou por que a Bíblia destaca um número específico com tanta ênfase? Porque o 666 aparece como um símbolo de alerta e não apenas como um detalhe histórico ou numérico. É um número que carrega séculos de significado, mistérios e advertências sobre a maneira como a humanidade se afasta do Criador. Poucos compreendem a profundidade desse símbolo até que ele seja analisado à luz das Escrituras. Mas o que exatamente o 666 representa? E por que ele continua relevante nos dias atuais? A resposta não está em chips, códigos de barras ou tecnologias modernas. O 666 é um símbolo espiritual, um alerta para uma aliança de poder humano e religião falsa que se manifesta através de sistemas de governo e práticas de culto que ignoram a autoridade de Deus. Ele aponta para uma tríade de poderes, paganismo, papado e um protestantismo apostatado, que se unem contra o povo de Deus nos últimos dias. Apocalipse 13:18. A história do 666 não começa ontem, nem sequer na Europa medieval. Ela remonta aos impérios antigos que modelaram a humanidade segundo seus próprios desejos, exaltando tradições humanas acima da verdade divina. O dragão que inspirou Roma pagã passou seu legado para Roma papal e, em última instância, encontrará expressão nos Estados Unidos, formando um ciclo contínuo de oposição a Deus. Apocalipse 17:8-11. O 666 não é apenas um número, é a assinatura da rebelião humana organizada contra o Criador. Nos capítulos seguintes, vamos examinar como essa tríade se formou, como o número 666 representa mais do que uma pessoa ou um título, e por que é crucial entender seu significado para a nossa fé hoje. Vamos seguir a linha do tempo desde os impérios antigos, Egito, Assíria, Babilônia, Pérsia, Grécia, Roma pagã e Roma papal, até a manifestação final de poder humano que desafia Deus, revelando a verdadeira marca da besta. Daniel 7:25. Apocalipse 13:2.15-17. O perigo da marca da besta é sutil, mas profundo. Quando o sistema humano impõe seu próprio dia de descanso ou substitui a lei de Deus por convenções humanas, ele mostra seu poder. A Bíblia nos adverte: quem ceder a essas imposições estará aceitando o selo da besta, enquanto quem mantém a fidelidade ao Criador recebe o selo de Deus. Êxodo 31:16-17. Apocalipse 14:07. O 666 então se torna um símbolo de escolha, um convite para refletirmos sobre a quem damos nossa lealdade, ao Criador ou à criação humana. E há mais. Este número repetido 3 vezes, 666, não é um acaso. Ele representa o sexto poder na sucessão histórica, a continuidade do espírito do dragão que começou em Roma pagã, passou por Roma papal e encontra expressão nos Estados Unidos moderna. 3 fases de um mesmo poder espiritual, 3 manifestações da mesma rebelião humana, culminando em um desafio global à lei de Deus e à obediência verdadeira. Apocalipse 17:11, Apocalipse 13:18. No próximo bloco, vamos mergulhar na história de cada poder, revelando como o paganismo, o papado e a apostasia protestante se conectam, e como o 666 simboliza toda essa aliança contra Deus. Vamos descobrir também como a Bíblia nos ensina a identificar a verdadeira adoração, a reconhecer a marca da besta e, acima de tudo, a escolher o lado certo nesta batalha espiritual. Apocalipse 14:12, Apocalipse 18:4. Se você quer entender a verdadeira história por trás do número 666 e a marca da besta, clique em curtir e fique até o final do vídeo. O número 666, tão citado e temido, não aponta para um único homem ou título, mas para uma aliança de poderes humanos que se opõe a Deus. Comecemos pela linha histórica de autoridade e rebelião. A Bíblia apresenta uma sucessão de impérios que refletem o mesmo espírito de exaltação humana: Egito, Assíria, Babilônia, Pérsia, Grécia, Roma pagã e Roma papal. Daniel 2:37-44. Cada um desses impérios moldou a humanidade de acordo com tradições humanas, elevando o poder do homem acima da lei divina. O dragão espiritual, identificado em Apocalipse 12:9, é a força motriz por trás desses poderes. Ele guiou Roma pagã, com seus cultos e idolatrias, depois Roma papal, consolidando autoridade sobre a consciência humana, e finalmente encontrará expressão nos Estados Unidos moderna, formando um ciclo contínuo de rebelião. Apocalipse 17:11 explica:
O oitavo poder é do 7 e vai à perdição, indicando que o poder final é uma manifestação de forças históricas anteriores, um retorno do espírito de rebelião. O primeiro desses três poderes que compõem o 666 é Roma pagã. Conhecida pelo culto ao Sol, aos imperadores e a diversos deuses, este império estabeleceu as bases da autoridade humana centrada no homem, impondo leis e tradições que ignoravam o Criador. O segundo é Roma papal, que herdou e adaptou muitas dessas tradições pagãs, legitimando sua autoridade sobre a fé e o culto, inclusive alterando a observância do sábado para o domingo sem respaldo bíblico. Apocalipse 13, 1, 2. O terceiro poder surge na Era Moderna, especialmente nos Estados Unidos, como uma manifestação final do espírito do dragão. Este poder se alia a tradições religiosas e valores seculares para formar uma coalizão global que promete paz e unidade, mas sob um sistema de coerção e falsa adoração. Apocalipse 13, 11 e 15. Assim, o 666 é a assinatura espiritual de três poderes distintos, mas interligados, que perseguem a humanidade para afastá-la da verdadeira adoração. Mas por que a Bíblia repete o 6 três vezes? O 6 simboliza algo que fica aquém da perfeição divina, enquanto o 7 representa plenitude e santidade. Gênesis 2:2.23, Apocalipse 1:04. O 666, portanto, um alerta contra confiar na autoridade humana em vez de Deus, uma tríade de imperfeição que desafia a lei do Criador. Ao contrário de sistemas humanos que prometem segurança, eles oferecem apenas ilusão e controle. Apocalipse 18:1-3. Historicamente, muitos tentaram identificar 666 com nomes ou títulos específicos, como a suposta relação com o Papa, Vicarious Filii Dei, usando métodos de numerologia. No entanto, isso ignora o propósito bíblico. O número não é um código para descobrir uma pessoa, mas um símbolo de sistemas que se opõem a Deus ao longo do tempo. Apocalipse 13:18. O foco não é o indivíduo, mas a estrutura global de rebelião organizada. O 666 também se manifesta através de leis e mandamentos humanos, como a mudança da observância do sábado, introduzida primeiro pelo paganismo e consolidada pelo papado. Êxodo 31:16-17. Essa substituição é um sinal de lealdade ao sistema humano, em contraste com a fidelidade a Deus. Apocalipse 14:07 nos chama a temer a Deus e dar-lhe glória, lembrando a importância de reconhecer a autoridade divina e não se submeter à pressão da sociedade ou das instituições que promovem falsas tradições. Este é um ponto crucial. A marca da besta não é apenas um símbolo físico, mas um teste espiritual de lealdade. Quem aceita a imposição de tradições humanas em detrimento da lei de Deus, aceita o selo do dragão. Aqueles que permanecem fiéis ao Criador, guardando o sábado e vivendo de acordo com sua palavra, recebem o selo de Deus. Apocalipse 14:12, Êxodo 31:16-17. O 666 então se torna um farol de alerta, mostrando o caminho da apostasia, e convidando a decisão consciente de escolher a verdade. Nos próximos blocos, exploraremos como cada poder se manifesta na história e nos dias atuais. O papel dos Estados Unidos como besta com chifres de cordeiro, Apocalipse 13:11, e como a tríade de poder humano forma o sistema de falsa adoração que caracteriza Babylon. Também veremos como seguidores de Deus podem reconhecer sinais, tomar decisões corretas e permanecer fiéis mesmo sob pressão. Comente abaixo. Você já ouviu falar do 666 como algo mais do que um número misterioso? Depois de percorrermos a história desde Roma pagã até Roma papal, chegamos à Era Moderna, especialmente ao papel dos Estados Unidos e de algumas correntes protestantes apostatas na consolidação da última fase da Babilônia. Apocalipse 17:11 nos dá uma pista fundamental: o oitavo poder é do 7 e vai à perdição. Isso indica que o poder final é uma continuação e cópia de sistemas anteriores, que se aliam para reforçar a autoridade humana sobre o divino. A Bíblia descreve essa fase como a besta com chifres de cordeiro, que parece inofensiva e moralmente correta, mas fala e age como o dragão. Apocalipse 13:11-12. Ela une igrejas, governos e movimentos espirituais, formando um sistema global que pretende impor sua própria visão de adoração. O que parece uma promessa de paz e unidade, na verdade é uma forma sofisticada de coerção espiritual. Essa união moderna não se limita apenas a tradições religiosas,
mas também envolve leis e regulamentos civis que pressionam a população a obedecer a mandamentos humanos, desviando-se da lei de Deus. Apocalipse 13, 15 e 17 mostra que quem não se submete não poderá comprar nem vender, indicando que a marca da besta se manifesta através de sistemas legais e sociais, exigindo lealdade a regras contrárias à palavra de Deus. Um exemplo claro está na observância do domingo como dia sagrado, uma tradição humana baseada no paganismo solar e consolidada pelo papado. A mudança do sábado para o domingo não possui respaldo bíblico, Êxodo 31, 16, 17, Apocalipse 14 horas e 7, sendo um sinal de lealdade à autoridade humana. Quando governos modernos impuserem essa observância como lei, estarão atuando como instrumentos da besta, testando a fidelidade das pessoas. O propósito do 666 nesta fase não é apenas histórico, mas altamente prático. Ele representa um teste de escolha entre Deus e o homem. Cada indivíduo será desafiado a decidir entre seguir a verdade divina ou se submeter ao sistema de Babilônia. Apocalipse 14, 9 e 11 adverte que receber a marca da besta implica participar da punição do dragão, mas aqueles que guardam os mandamentos e têm fé em Jesus receberão o selo de proteção divina. Apocalipse 14, 12 e 13. Historicamente, a influência americana sobre movimentos religiosos e políticos mostra como o poder civil moderno pode atuar para reforçar tradições humanas. Igrejas pedindo leis que imponham valores morais ou sociedades aceitando medidas coercitivas criam um ambiente propício para a manifestação da marca da besta. Esse cenário já está se desenhando diante de nós. Crises climáticas, sociais e econômicas podem ser usadas como justificativa para impor um dia de descanso global, que substituiria a observância do sábado bíblico. Apocalipse 13, 16, 17. É essencial compreender que a marca da besta não é um chip, tatuagem ou tecnologia, mas um símbolo de lealdade e obediência. O coração e a mente de cada pessoa serão o campo de batalha. Apocalipse 13, 16 e 17 fala em marcar na mão ou na testa. A mão representa ações externas, enquanto a testa simboliza a convicção interior. Alguém pode cumprir por conveniência, mas a decisão do coração é o que define a verdadeira lealdade. Ao mesmo tempo, Apocalipse 14 horas e 7 nos chama a temer a Deus e dar-lhe glória, lembrando que a fidelidade a Deus se manifesta em ações coerentes com sua lei, incluindo a guarda do sábado. A tríade do 666, Roma pagã, Roma papal e a coalizão moderna, continua a mesma essência espiritual: exaltar o homem sobre Deus, substituir sua lei por tradições e tentar obrigar a adoração humana. Este é o ponto crucial. Os fiéis têm um chamado para resistir. Assim como Daniel e os 3 jovens hebreus em Babilônia, Daniel 3, 16, 18, os seguidores de Deus devem escolher a verdade, mesmo sob ameaça de morte ou exclusão social. Apocalipse 15, 2, 3 descreve os vencedores como aqueles que resistem à besta e à sua marca, cantando um cântico de libertação. Em resumo, a modernidade representa o clímax da Babilônia espiritual, alianças religiosas e políticas que buscam uniformidade e coerção, impondo falsos dias de culto e substituindo a autoridade de Deus. O 666 é um alerta, não para nos paralisar, mas para nos conscientizar sobre a importância de escolher lealdade a Deus agora, antes que essas pressões se tornem universais. Nos próximos blocos, exploraremos o contraste entre a marca da besta e o selo de Deus, a importância da fé em Jesus como base para a resistência, e exemplos históricos de pessoas que se mantiveram fiéis mesmo em face de perseguição. Também abordaremos como reconhecer sinais da apostasia atual e tomar decisões sábias para não se deixar seduzir pelo brilho enganoso da Babilônia moderna. Pense comigo, você está confiando na palavra do homem ou na palavra de Deus? Digite Deus nos comentários se sua fé está com ele. Enquanto o mundo se aproxima da imposição da marca da besta, a Bíblia apresenta uma contraposição fundamental: o selo de Deus, que identifica e protege aqueles que permanecem leais ao Criador. Apocalipse 7, 2, 3 descreve um anjo subindo do Oriente, segurando o selo do Deus vivo, pronto para marcar os servos do Senhor nas testas. Esse selo simboliza a lealdade interior e a obediência consciente à lei de Deus, especialmente o 4º mandamento, que lembra o sábado, dia instituído por Deus na criação, Êxodo 28, 11, Ezequiel 20 horas e 12. O selo de Deus, portanto, um sinal de compromisso genuíno.
Diferente da marca da besta, que pode ser imposta por coerção e pressão externa, o selo se manifesta pelo livre consentimento do coração. Em Apocalipse 14, 1-3, vemos os 144.000, descritos como pessoas com o nome de Deus e o nome do Cordeiro escritos em suas testas, simbolizando fé viva e prática consistente. Eles são o modelo de como o selo se revela, fé e obediência caminhando juntas. O contraste é claro. A besta exige conformidade forçada, enquanto Deus oferece proteção voluntária e graça. Apocalipse 14:12 reforça que os santos guardam os mandamentos de Deus e têm a fé de Jesus. Aqui, a fé não é apenas acreditar em Cristo, mas agir segundo sua vontade, internalizando a verdade e deixando que ela guie decisões e ações diárias. Historicamente, esse padrão de fidelidade se repete. Os 3 jovens hebreus em Babilônia, Daniel 3, 16-18, se recusaram a adorar a imagem de ouro, mesmo sob ameaça de morte. A coragem deles não veio de poder humano, mas da confiança absoluta em Deus. Do mesmo modo, os santos nos últimos dias serão chamados a resistir à pressão de Babilônia moderna, mesmo que enfrentar dificuldades sociais, econômicas ou legais. O selo de Deus também garante segurança espiritual durante a crise final. Apocalipse 7, 4-8 mostra que os servos de Deus são selados antes das calamidades, indicando que a fidelidade agora é a base para a proteção futura. Isso não significa ausência de provações, mas uma garantia de vitória espiritual e resgate eterno, mesmo que a vida física seja ameaçada. Um ponto crítico é o aspecto da consciência e do discernimento. Diferente do mundo que segue tradições humanas, Babilônia mistura verdade e erro para confundir. Apocalipse 14:8. O selo de Deus exige clareza e compromisso, um entendimento profundo das Escrituras que guia o coração a resistir à sedução de prazeres, conveniências ou falsas promessas. Cada escolha de adoração, cada decisão de observar os mandamentos, é uma expressão prática do selo. Comente abaixo. Você já ouviu falar do 666 como algo mais do que um número misterioso? Depois de percorrermos a história desde Roma pagã até Roma papal, chegamos à Era Moderna, especialmente ao papel dos Estados Unidos e de algumas correntes protestantes apostatas na consolidação da última fase da Babilônia. Apocalipse 17:11 nos dá uma pista fundamental: o 8º poder é do 7 e vai à perdição. Isso indica que o poder final é uma continuação e cópia de sistemas anteriores, que se aliam para reforçar a autoridade humana sobre o divino. A Bíblia descreve essa fase como a besta com chifres de cordeiro, que parece inofensiva e moralmente correta, mas fala e age como o dragão, Apocalipse 13:11-12. Ela une igrejas, governos e movimentos espirituais, formando um sistema global que pretende impor sua própria visão de adoração. O que parece uma promessa de paz e unidade, na verdade é uma forma sofisticada de coerção espiritual. Essa união moderna não se limita apenas a tradições religiosas, mas também envolve leis e regulamentos civis que pressionam a população a obedecer a mandamentos humanos, desviando-se da lei de Deus. Apocalipse 13:15-17 mostra que quem não se submete não poderá comprar nem vender, indicando que a marca da besta se manifesta através de sistemas legais e sociais, exigindo lealdade a regras contrárias à palavra de Deus. Um exemplo claro está na observância do domingo como dia sagrado, uma tradição humana baseada no paganismo solar e consolidada pelo papado. A mudança do sábado para o domingo não possui respaldo bíblico, Êxodo 31:16-17, Apocalipse 14:07, sendo um sinal de lealdade à autoridade humana. Quando governos modernos impuserem essa observância como lei, estarão atuando como instrumentos da besta, testando a fidelidade das pessoas. O propósito do 666 nesta fase não é apenas histórico, mas altamente prático. Ele representa um teste de escolha entre Deus e o homem. Cada indivíduo será desafiado a decidir entre seguir a verdade divina ou se submeter ao sistema de Babilônia. Apocalipse 14:9-11 adverte que receber a marca da besta implica participar da punição do dragão, mas aqueles que guardam os mandamentos e têm fé em Jesus receberão o selo de proteção divina. Apocalipse 14:12-13. Historicamente, a influência americana sobre movimentos religiosos e políticos mostra como o poder civil moderno pode atuar para reforçar tradições humanas.
Igrejas pedindo leis que imponham valores morais ou sociedades aceitando medidas coercitivas criam um ambiente propício para a manifestação da marca da besta. Esse cenário já está se desenhando diante de nós. Crises climáticas, sociais e econômicas podem ser usadas como justificativa para impor um dia de descanso global, que substituiria a observância do sábado bíblico. Apocalipse 13, 16, 17. É essencial compreender que a marca da besta não é um chip, tatuagem ou tecnologia, mas um símbolo de lealdade e obediência. O coração e a mente de cada pessoa serão o campo de batalha. Apocalipse 13, 16 e 17 fala em marcar na mão ou na testa. A mão representa ações externas, enquanto a testa simboliza a convicção interior. Alguém pode cumprir por conveniência, mas a decisão do coração é o que define a verdadeira lealdade. Ao mesmo tempo, Apocalipse 14:7 nos chama a temer a Deus e dar-lhe glória, lembrando que a fidelidade a Deus se manifesta em ações coerentes com sua lei, incluindo a guarda do sábado. A tríade dos 666, Roma pagã, Roma papal e a coalizão moderna, continua a mesma essência espiritual: exaltar o homem sobre Deus, substituir sua lei por tradições e tentar obrigar a adoração humana. Este é o ponto crucial. Os fiéis têm um chamado para resistir. Assim como Daniel e os 3 jovens hebreus em Babilônia, Daniel 3, 16, 18, os seguidores de Deus devem escolher a verdade, mesmo sob ameaça de morte ou exclusão social. Apocalipse 15, 2, 3 descreve os vencedores como aqueles que resistem à besta e à sua marca, cantando um cântico de libertação. Em resumo, a modernidade representa o clímax da Babilônia espiritual. Alianças religiosas e políticas que buscam uniformidade e coerção, impondo falsos dias de culto e substituindo a autoridade de Deus. O 666 é um alerta, não para nos paralisar, mas para nos conscientizar sobre a importância de escolher lealdade a Deus agora, antes que essas pressões se tornem universais. Nos próximos blocos, exploraremos o contraste entre a marca da besta e o selo de Deus, a importância da fé em Jesus como base para a resistência, e exemplos históricos de pessoas que se mantiveram fiéis mesmo em face de perseguição. Também abordaremos como reconhecer sinais da apostasia atual e tomar decisões sábias para não se deixar seduzir pelo brilho enganoso da Babilônia moderna. Pense comigo, você está confiando na palavra do homem ou na palavra de Deus? Digite Deus nos comentários se sua fé está com ele. Enquanto o mundo se aproxima da imposição da marca da besta, a Bíblia apresenta uma contraposição fundamental: o selo de Deus, que identifica e protege aqueles que permanecem leais ao Criador. Apocalipse 7, 2, 3 descreve um anjo subindo do Oriente, segurando o selo do Deus vivo, pronto para marcar os servos do Senhor nas testas. Esse selo simboliza a lealdade interior e a obediência consciente à lei de Deus, especialmente o 4º mandamento, que lembra o sábado, dia instituído por Deus na criação, Êxodo 28:11, Ezequiel 20:12. O selo de Deus, portanto, um sinal de compromisso genuíno. Diferente da marca da besta, que pode ser imposta por coerção e pressão externa, o selo se manifesta pelo livre consentimento do coração. Em Apocalipse 14, 1-3, vemos os 144.000, descritos como pessoas com o nome de Deus e o nome do Cordeiro escritos em suas testas, simbolizando fé viva e prática consistente. Eles são o modelo de como o selo se revela: fé e obediência caminhando juntas. O contraste é claro: a besta exige conformidade forçada, enquanto Deus oferece proteção voluntária e graça. Apocalipse 14:12 reforça que os santos guardam os mandamentos de Deus e têm a fé de Jesus. Aqui, a fé não é apenas acreditar em Cristo, mas agir segundo sua vontade, internalizando a verdade e deixando que ela guie decisões e ações diárias. Historicamente, esse padrão de fidelidade se repete. Os 3 jovens hebreus em Babilônia, Daniel 3, 16, 18, se recusaram a adorar a imagem de ouro, mesmo sob ameaça de morte. A coragem deles não veio de poder humano, mas da confiança absoluta em Deus. Do mesmo modo, os santos nos últimos dias serão chamados a resistir à pressão de Babilônia moderna, mesmo que enfrentar dificuldades sociais, econômicas ou legais. O selo de Deus também garante segurança espiritual durante a crise final. Apocalipse 7, 4-8 mostra que os servos de Deus são selados antes das calamidades, indicando que a fidelidade agora é a base para a proteção futura. Isso não significa ausência de provações,
mas uma garantia de vitória espiritual e resgate eterno, mesmo que a vida física seja ameaçada. Um ponto crítico é o aspecto da consciência e do discernimento. Diferente do mundo que segue tradições humanas, Babilônia mistura verdade e erro para confundir. Apocalipse 14:8. O selo de Deus exige clareza e compromisso, um entendimento profundo das Escrituras que guia o coração a resistir à sedução de prazeres, conveniências ou falsas promessas. Cada escolha de adoração, cada decisão de observar os mandamentos, é uma expressão prática do selo. O número 666, repetição do 6, simboliza a imperfeição humana, a continuação do espírito do dragão por meio de poderes sucessivos. Roma pagã, Roma papal e o sistema apostatado moderno, culminando na união político-religiosa liderada pela América. Apocalipse 13:11, 17:11. A escolha que cada pessoa enfrenta é clara: seguir a lógica humana e os sistemas falhos ou aderir ao caminho de Deus, representado pelo número 7, completude e perfeição divina. Apocalipse 12:17. A aplicação prática desta revelação não é apenas histórica ou teórica. Cada decisão diária reflete a fidelidade ou a adesão ao engano. Obedecer aos mandamentos, honrar o verdadeiro dia de descanso instituído por Deus. Êxodo 31:16-17, rejeitar falsas tradições impostas por homens, e confiar em Cristo em todas as circunstâncias são expressões vivas do selo de Deus em nós. Ao escolhermos a verdade agora, fortalecemos nossa posição para resistir a pressões futuras. Além disso, Deus oferece encorajamento e esperança. Apocalipse 22:12-14 promete que aqueles que guardam os mandamentos e permanecem fiéis receberão herança eterna, vida e entrada na cidade santa. A fidelidade tem recompensa não apenas no futuro eterno, mas também na proteção, orientação e capacitação divina no presente, para enfrentar tribulações, enganos e crises globais. O Apocalipse também nos lembra que a vitória sobre o mal é certa. O dragão, a besta e o falso profeta serão derrotados, e toda a injustiça será julgada. Apocalipse 19:11-16 descreve Cristo retornando como Rei dos Reis, pronto para estabelecer seu governo de justiça e verdade. A pergunta crucial, então, não é se Deus vencerá, mas em que lado estaremos quando isso acontecer. A narrativa final é um convite à ação e reflexão pessoal. Onde está minha lealdade? A quem obedecerei quando as pressões aumentarem, Deus ou os sistemas humanos? Meu coração e minha mente estão alinhados com a verdade divina? A fé ativa transforma decisões, palavras e ações. Cada escolha que fazemos hoje molda nosso caráter espiritual e fortalece nossa fidelidade para enfrentar a prova final da marca da besta. A recompensa para aqueles que escolhem seguir a Cristo é a vida eterna, proteção e vitória. A Bíblia deixa claro que não é pela força humana ou conhecimento que vencemos, mas pelo sangue do Cordeiro, pela palavra do testemunho e pelo amor à verdade. Apocalipse 12:11. Resumo final. 666 é o símbolo da apostasia humana, do sistema de Babilônia e do espírito do dragão atuando ao longo da história. O selo de Deus representa fidelidade, obediência e relacionamento com Cristo. A escolha entre a besta e Deus é clara, envolvente e pessoal. A fidelidade agora garante proteção e recompensa no tempo do juízo. O Apocalipse termina com a vitória final de Cristo, a derrota de Satanás e a chamada para permanecermos firmes na verdade. Conclusão e chamada final. Amigo, o convite é direto e urgente. Escolha o selo de Deus em seu coração e mente, siga a Cristo, obedeça a seus mandamentos e permaneça fiel, não importa o que aconteça ao seu redor. A história da marca da besta não é para assustar, mas para alertar, guiar e fortalecer a fé. Ao escolhermos a perfeição divina simbolizada pelo 7, refletimos a plenitude de Cristo em nossas vidas. O Apocalipse revela que, mesmo em meio à apostasia global e engano generalizado, aqueles que confiam em Jesus, guardam a palavra e mantêm a fé triunfarão. Babilônia cairá, mas os fiéis permanecerão sob a proteção do Criador. Escolha agora estar do lado de Cristo, receber o selo de Deus e ser parte da vitória eterna. Se você quer receber mais conteúdos como este, clique em inscrever-se e torne-se membro da nossa comunidade para acessar imagens e estudos exclusivos.